Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o sistema nervoso, vamos tentar entender como que acontece o movimento do corpo humano, já falamos sobre isso um pouco na aula anterior, né, sobre como funciona o músculo, como ele se conecta ao osso, e agora a gente vai tentar entender qual é o caminho que esse comando faz do cérebro até o músculo. Primeiramente vamos entender o que é um neurônio, né, já que ele é o principal responsável por esses comandos. Então um neurônio são células que caracterizam o sistema nervoso responsável por transmitir impulsos ao cérebro. Então, tudo que acontece ou no cérebro ou nos seus órgãos, eles se conectam através de impulsos elétricos que seguem através do neurônio. Tá? Então, o neurônio, como a gente pode ver na imagem, ele é constituído por corpo celular, dendritos, axônio e a bainha de mielina. Então, quando a gente fala no corpo celular, ele acomoda o núcleo e as organelas celulares. A gente tem um axônio, que é uma prolongação única do corpo celular, e ela é revestida de mielina. A mielina é essa parte que investe o axônio, e ela ajuda na condução dos impulsos e também protege o axônio. E o axônio, que ele é responsável pela condução do impulso elétrico. E os dendritos, né, são ramificações tanto do corpo celular quanto do axônio e realizam a comunicação entre os neurônios por meio das sinapses. Então o que acontece? A gente tem o axônio, né, funciona como se fosse o fio elétrico da sua casa. Então o que é o fio elétrico da sua casa? Você tem cobre, né, e nesse cobre passa o impulso elétrico. Em volta do cobre tem a borracha. Então essa borracha é como se fosse a mielina e o axônio é como se fosse o cobre. Então eles atuam em conjunto. Então os neurônios eles se comunicam, né, se conectam através dos dendritos que passa eletricidade entre um e outro. Então, o que é um impulso elétrico? O que é um impulso nervoso? Ele seria o principal sinal de comunicação do neurônio, né? Então, essas mensagens elétricas que são enviadas do cérebro passam entre um neurônio e o outro até chegar no objetivo, né, que pode ser um músculo, pode ser um órgão e por aí vai. Ele é um impulso elétrico, então esse impulso elétrico ele é rápido e invariável. Ou você tem impulso elétrico ou você não tem impulso elétrico. Tá? Então ele vem do cérebro ou do local onde aconteceu, né, um toque, por exemplo, e esse impulso elétrico ele é encaminhado através do axônio. E quando ele chega no objetivo, ele provoca uma reação química. Por exemplo, quando a gente sofre um toque e a gente sente esse toque, aqui abrem canais de sódio que enviam um impulso elétrico até o cérebro e o cérebro manda de volta essa sensação de toque. Então você tem a comunicação através do impulso elétrico, mas ele também pode ser gerado a partir de um impulso químico. Então, por exemplo, quando a gente sofre um toque, aqui você abre canais de sódio, né? Esses canais de sódio enviam sinais elétricos pelo axônio, que vai pela sua medula óssea e chega até o cérebro. O cérebro vai processar essa informação e vai mandar de volta essa informação. Então a informação passa de volta pela medula óssea e chega até o local do toque e você sente esse toque. Tá? Então você vai sentir de acordo com a intensidade, a abertura de canais, que a gente não vai aprofundar sobre isso agora, porque é muito complicado, mas essa abertura de canais faz com que você sinta o toque ali. Então, se você tiver um toque, por exemplo, de uma mosca que é muito leve e não tiver pressão suficiente para abrir esses canais, você não vai sentir esse toque, né? Porque ele não faz a diferença ali por conta do peso. Né? Muita gente já viu aquela mosquinha que pousa ali, a pessoa não está sentindo. Por quê? Porque não tem pressão suficiente ali para abrir os canais de sódio e enviar o impulso elétrico até o cérebro. E agora a gente tem que entender como que acontece essa comunicação entre os neurônios. Então essa comunicação entre os neurônios acontece a partir das sinapses. Ou seja, é a troca de sinais elétricos entre cada neurônio, pode ser 2 neurônios ou mais neurônios, e ali você tem várias ramificações em que esses impulsos elétricos eles passam entre um dendrito
e o outro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas drogas lícitas e ilícitas, né? Uma lícita, por exemplo, é a cerveja, o álcool. Então, o que o álcool faz? Quando você bebe, ingere muito álcool, você pode bloquear muitos desses dendritos e o impulso elétrico não passar, não se comunicar entre um neurônio e o outro. Então, quando você ingere álcool, se você não tem a comunicação entre os neurônios, o que acontece? Você perde sua visão periférica, né? Você perde sua capacidade de reação rápida e isso gera muitos acidentes de trânsito, né? Por quê? Porque quando você ingere álcool, você interfere nessa comunicação entre os neurônios. O mínimo de álcool que você bebe, isso já pode acontecer. Claro, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem gente que é mais resistente ao álcool, tem gente que é menos resistente ao álcool, mas independente de sua resistência, você vai ter essa reação. Tá? Pode ser um momento antes, pode ser um momento depois, mas você vai ter essa reação. Ou seja, essa comunicação entre os neurônios, elas têm que acontecer de forma contínua. Ela sempre está acontecendo. Até no momento que você está dormindo, essa troca de informações está acontecendo. E agora a gente tem dois conceitos aqui de sistema nervoso central, né, que são esse sistema que é dentro da cabeça, seu cérebro é o sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, que são as ramificações que vêm a partir da medula óssea. Então você tem o sistema nervoso central, que pega toda a região, né, da cabeça e a medula óssea, e o periférico, que recebe essas informações, né, através dos axônios, né, e vai para suas ramificações até chegar a um órgão. Existem três tipos de neurônios: os sensoriais, os interneurônios e os motores. Então, dos sensoriais, a gente já falou um pouco agora, eu exemplifiquei o toque, né, da mosca na pele. Você pode sentir isso também com a temperatura. Então, seu corpo ele vai se adaptar à temperatura. Se tiver muito quente, seus poros se abrem, né? Se tiver muito frio, seus poros fecham. Isso por quê? Porque o corpo ele se adapta ao que o seu corpo necessita. A gente tem os interneurônios, que são grupos de neurônios que recebem informação, né, do neurônios sensoriais, né, por exemplo, o toque ou até a temperatura, e ele passa essa informação para o sistema nervoso. E os neurônios motores, né, que é o sistema mais simples que a gente tem, e ele estimula o movimento do corpo, né, ele passa esse estímulo através dos neurônios até o sistema nervoso central, né, seja de um músculo ou qualquer coisa que se mexa, que tenha contração no seu corpo. Então, para a gente finalizar e entender como acontece o movimento do corpo humano, é só a gente pegar tudo isso que a gente falou agora e fazer um sistema de hierarquia. Então, o sistema nervoso central emite um comando de movimento através de um sinal elétrico, tá? O comando elétrico passa pelo sistema nervoso periférico, através da medula espinhal. O comando chega ao órgão de destino, no caso que a gente está falando agora, são os músculos, e libera um impulso químico. Esse impulso químico faz com que o músculo contraia ou relaxe, gerando um movimento que, como a gente falou na aula anterior, esse músculo fica ligado a um osso através do tendão, e esse tendão, né, quando esse músculo contrai, esse tendão puxa esse osso e gera um movimento do segmento. E esse caminho também pode ser o inverso. Você pode ter um estímulo que venha do músculo, que vá para o seu cérebro e depois volte fazendo todo esse caminho. Por exemplo, quando você está com muito peso, né, você está segurando um halter de 30 quilos, vamos supor, e vai chegar um momento que o seu músculo vai fadigar, ele vai se cansar. Então, quando o seu músculo não tem mais energia, esse sinal vai ser enviado para o cérebro vai entender que você tem que gerar um mecanismo de defesa para não danificar o seu músculo, né, a ponto de ser irreversível. Então ele vai mandar um sinal elétrico para que o seu músculo se relaxe por completamente, isso de forma involuntária. Então chega um momento que você fica tão cansado que o seu cérebro ele não permite que você faça esse movimento, tá? Então também tem esse caminho tanto de ida quanto de volta. Então, finalizando essa aula de sistema nervoso, a gente consegue entender todo o caminho que tem que acontecer
para a gente gerar um movimento no corpo, né? Essa coisa que a gente faz tão naturalmente e poucas pessoas se interessam ou não sabem, né, como isso acontece, e aqui a gente consegue ver uma parte da complexidade que é gerar um movimento no corpo humano. E isso, obviamente, é um caminho para a gente entender algumas doenças, como o Parkinson, né, que tem interferência nos sinais elétricos, nos sinais químicos, e o que para a gente é simples pegar um objeto, para quem tem Parkinson é uma coisa muito complicada. Né? Então, é isso aí, gente. Obrigado aí.